Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou Keila Batista, professora de História, e vamos continuar aí discutindo os assuntos, referentes aí à nossa disciplina. Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, essas nossas aulas iniciais são aulas que nós vamos retomar alguns assuntos, que vocês viram lá no ensino fundamental, no 9º ano. Então, nós vamos rever esses assuntos para depois a gente continuar, aí discutindo as temáticas referentes à série de vocês. Então, pessoal, o nosso assunto de hoje é ainda discutindo, sobre a história do Acre. Se vocês lembram, na nossa aula passada, a gente discutiu sobre o conhecido primeiro surto da borracha, o ciclo da borracha, o momento que a nossa região ela começou a ser povoada, as pessoas que vieram para a região, o produto, a borracha que foi vendida aí internacionalmente, por conta da invenção, e também a influência que esse produto econômico ele trouxe aí para os estados do Amazonas e Belém do Pará, o Pará a cidade, e o Pará o estado. Pessoal, então hoje a gente vai discutir ainda dentro dessa questão o Tratado de Petrópolis, o segundo ciclo da borracha e a elevação à categoria de estado, a elevação aí do nosso estado de fato a um estado livre do jugo aí do poder central, como aconteceu, tá bom? Então a gente vai discutir rapidinho aí esses três assuntos só para a gente se inteirar um pouco sobre eles, um pouco mais sobre ele, tá? Pessoal, então assim, o que a gente tem, o Tratado de Petrópolis. O nome, ele se diz, esse nome por conta da cidade lá do Rio de Janeiro, onde ele foi assinado. Então, pessoal, ele foi um acordo diplomático entre o governo brasileiro e boliviano, firmado em 17 de novembro de 1903, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o qual anexou o território do Acre ao Brasil, que era pertencente nesse território, pertencia à Bolívia desde 1750, pessoal. Então, vamos lá para o surgimento da questão. Como a gente viu, a nossa região, ela ficou muito conhecida por conta da borracha, Os olhos começaram a ser direcionados, os olhares, e a Bolívia até então, ela não mostrou interesse porque era uma região despovoada. Era assim uma terra que pertencia à Bolívia, mas eles não tinham grandes interesses, E aí a gente vê que desde a segunda metade do século XIX, alguns brasileiros, sobretudo nordestinos, fustigados aí fugindo das secas, instalaram-se então na bacia do Rio Acre para se dedicar a essa atividade extrativista, mexendo aí com latex, a seringueira. E isso fez com que, então, a Bolívia ela acentuasse esse seu território, quisesse, de fato, utilizar, Então, a gente vai ter um conflito porque os brasileiros, eles já estão tendo posse desse local, E aí é um tratado diplomático porque a gente vai ter uma diplomacia, que vai conseguir dar fim aí a essa questão, tá, pessoal? Aí, só para a gente acentuar, a gente tem a riqueza da borracha, que a gente já viu, por conta dessas mudanças trazidas pela Revolução Industrial, fizeram com que a região do Acre atraísse a atenção de governos e particulares. Mais precisamente, a borracha começou a ser empregada em larga escala na indústria, principalmente na fabricação de pneus, de veículos, motocicletas e bicicletas. Uma prática viabilizada pelo processo de vulcanização inventada por Charles Goodyear, em 1839. Aí, desse modo, torna-se inevitável uma corrida ao chamado ouro negro na Amazônia, que aí, como eu disse para vocês, já era valorizado aí no mercado internacional. Aí, claro que a gente vai ter a reação dos bolivianos, uma história aí que, infelizmente, pelo nosso tempo, a gente não pode discutir melhor sobre ela, mas os bolivianos, eles vão fundar em Porto Alonso, o nome aí, então, referente ao presidente Severo Fernandes Alonso, Eles vão fundar, então, Porto Alonso, essa cidade, e o governo brasileiro não se manifesta, buscando uma posição inerte em relação à questão, Naquele momento, predominava o entendimento vindo do Tratado de Akucho, que dizia que aquele território, de fato, pessoal, pertencia, então,
a Bolívia, né? O governo brasileiro ele se mantém um pouco, como a gente viu aqui, né, inerte, não querendo conflito. Só que a terra já estava sendo habitada por brasileiros, né? E são esses brasileiros que a gente vai ver, né? Infelizmente, como eu disse, a gente não tem tempo, mas vocês podem se apropriar melhor. Eles vão fazer com que esse território, né, eles vão ter vários conflitos. A cidade de Porto Alonso também ela vai ser tomada. A gente vai ter várias questões, tá, pessoal? A gente vai ter o Bolivia Syndication, né, que é um acordo militar entre norte-americanos e bolivianos envolvendo a região, né, o que levanta, então, de fato, a preocupação do governo brasileiro. Em 1901, a Bolívia era presidida pelo general José Manuel Pando, né, estava ansiosa para se livrar desses problemas da administração dessas terras, consideradas acrianas pelos brasileiros. Com isso, elas foram arrendadas a um sindicato de capitalistas majoritariamente norte-americano e ingleses, né? Por conta aí da industrialização, né, pessoal? Por conta aí da borracha, né? O Bolivia Syndication, que por 30 anos assumiria o controle total da região, incluindo a movimentação alfandegária e militar. Então, a gente vai ter esse arrendamento dessas terras, né, para norte-americanos e ingleses. A Bolívia vai, né, de fato, aí arrendar. Isso também vai causar muito conflito aí, onde o Brasil ele vai começar a tentar para a situação, tá, pessoal? Pessoal, e aí a gente vai ter o tratado, né, esse instrumento, né, que ficou acordado, né, foi feito um acordo com a Bolívia, né, e aí a gente vai ver que a Bolívia, ela recebia compensações territoriais em vários pontos da fronteira com o Brasil. O governo brasileiro se comprometeria, né, pelo tratado, a construir a estrada de ferro-madeira-Mamoré e preservaria a liberdade de trânsito pela ferrovia e pelos rios até o Oceano Atlântico, né, facilitando o escoamento das exportações bolivianas. Como não havia equivalência entre as áreas permutadas, estabeleceu-se ainda uma indenização, né, de 2 milhões de libras esterlinas, a ser paga pelo Brasil em 2 parcelas, né? A gente sempre escuta essa história, o Acre foi comprado, de fato foi um acordo, né? E onde o Brasil, né, fez aí o pagamento por esse território. Pessoal, e aí a gente tem uma figura muito importante, né, que é o Barão do Rio Branco, né, José Maria da Silva Paranhos, conhecido como Barão do Rio Branco, que mesmo lá no Rio de Janeiro, ele fez, né, ações diplomáticas para que o território ele fosse de fato do Brasil, né? Só que, como eu disse para vocês, como pano de fundo, a gente tem vários conflitos, morte de soldados, né, de homens que lutaram, que travaram essa guerra aí pelo Acre, tá bom? E aí, pessoal, a gente já vai discutir também aí o segundo ciclo da borracha, né? Que aí a gente tá já no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque por conta do conflito internacional, né, a produção da Malásia é tomada, então os americanos eles ficam sem a produção da borracha, e a borracha era necessária para os tanques, né, para os tanques de canhões, né, para os carros, motocicletas, tudo mais. Então, a gente tem aí ativação, né, desse local da seringa, né, e como eu falei para vocês, a gente tem aí um investimento de 100 milhões de dólares no Brasil em troca aí desses artigos, né, entre eles a borracha. E aí, pessoal, a gente vai ter uma questão que é o SENTA, que é um serviço especializado de mobilização de trabalhadores para a Amazônia, né, instituído em 1943 para o alistamento compulsório, especialmente aí de nordestinos que sofriam com a seca. Esse evento ficou conhecido como a Batalha da Borracha, né? Aí a gente tem um número mais ou menos de 100 mil soldados da borracha. Aí aqui, pessoal, a gente tem algumas imagens, né? Mostra aí um pouco essa propaganda do SENTA que fazia, né? Rumo à Amazônia, terra da fartura, porque lá os nordestinos estavam na seca, né? Então, se tinha esse imaginário, né? Mais ou menos esses 100 mil homens que foram jogados, né, na floresta para serem soldados da borracha. E também uma questão que a gente tem uma crítica, porque quando a Segunda Guerra Mundial acabou, esses homens eles foram esquecidos na floresta, né? Eles não voltaram para suas terras como alguns esperavam, e principalmente eles souberam muito tempo depois que a guerra tinha acabado, né? Então aí é por isso que a gente tem essas políticas, essa indenização, né? Porque os soldados que foram para a Itália lutar, quando eles voltaram, a guerra já estava praticamente ganha, né, para o eixo. A gente tem aí soldados que receberam grandes indenizações, né? E esses soldados, de fato, foram esquecidos aí na floresta, tá, pessoal?
Pessoal, e aí a gente vai ter o movimento dos autonomistas, né? E a elevação do Acre mesmo a Estado. Porque depois desse tratado, o que a gente vai ter no nosso território, né, no nosso espaço, é um território federal, vinculado ao poder central. Então, os seringalistas, né, intelectuais, eles vão começar, políticas vão começar a pressionar para que o nosso Estado ele seja independente, né? Então, a gente tem esse movimento político, né? Aí a gente vai ter o senador Guilmar Santos, que ele é responsável pela elaboração de uma lei que transforma o território em Estado, né? Esse projeto causou grande movimentação política em todo o Acre e em 1957 ao Congresso Nacional, né? Onde depois de muitas disputas a gente finalmente teve aí a elevação do nosso território federal a Estado, tá, pessoal? E a partir daí também a gente tem grandes mudanças, né? Só que a gente já vai se aproximando do contexto da ditadura militar, então a gente vai ter o nosso primeiro governo, né? Só que aí depois a gente vai ter a ditadura, então, né? A gente não tem mais autonomia política, ok? Pessoal, então vamos aí para o nosso exercitando acerca dessa temática. O presidente boliviano Evo Morales relembrou recentemente o conflito entre Brasil e Bolívia, né, pelo Acre, na passagem do século XIX para o XX. A disputa pelo Acre envolveu a interesses ligados à exploração do látex, que provocaram na segunda metade do século XIX grande migração de brasileiros para a região. B. Mediação de potências estrangeiras que tentaram aproveitar a disputa entre os países sul-americanos, né, para obter o gás boliviano a preço baixo. C. Conflito armado entre os dois estados e suas respectivas populações, que se estendeu por 2 décadas e provocou a dizimação da população acreana. D. Longo processo de negociação que culminou como um acordo por meio do qual o Brasil arrendava o Acre pelo prazo de 100 anos. E E. Compromissos de ambos os estados na desmilitarização da região e na partilha igual dos lucros obtidos na exploração agrícola e extrativista. Então, pessoal, bem simples, né? Bem fácil. Temos como alternativa correta a letra A, né? Interesses ligados à exploração do látex, que provocaram na segunda metade do século XIX grande imigração de brasileiros aí para a região, né? Então, por isso que a gente se escuta assim, o Acre foi o estado aí onde a população lutou para ser brasileira, né? A gente tem, de fato, esse envolvimento da população, né? Temos as questões diplomáticas, né? Como a gente viu o Barão do Rio Branco. Também, né, pessoal, a partir do tratado que a gente discutiu, a gente tem aí essa região pertencente, então, ao Brasil, né, ao Estado brasileiro, ok? Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma, lá vocês terão acesso a essa aula e as outras. Pesquisem mais um pouco sobre a nossa história local, né, isso? E até o próximo encontro. Tchau!